imenso. Eu fico honrado toda vez que o conselho e o pastor dá essa oportunidade de trazer a palavra, de estar aqui com os irmãos. Eu digo que estar aqui na frente é uma responsabilidade muito grande. E isso nos ajuda a caminhar um pouco mais. E toda vez que a gente vai trazer a mensagem, eu acredito que os presbíteros que aqui passam, vocês podem perguntar para eles, a palavra bate muito mais na gente. Porque a gente aprende bem mais estudando para passar a mensagem. E hoje eu queria compartilhar o texto de Ageu com os irmãos. Nós vamos ler, abra sua Bíblia, Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler responsivamente, do versículo 1 ao versículo 15. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, ler de forma alternada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ao 24º dia
do 6º mês. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, unicamente exclusivo para ouvir a Tua mensagem. Que não seja esse servo, ó Deus, mas a Tua palavra através de mim. E que o Senhor diminua o meu eu, ó Deus, e que a Tua palavra seja exaltada. Que possamos, ó Deus, ouvi-la, guardá-la em nosso coração, guardá-la em nossa mente, e que possamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito. Amém. Planos. Todos nós fazemos planos. Todos nós sonhamos. Deus deu essa capacidade para um de nós. Talvez até para os animais, né? A gente vê alguns cachorrinhos sonhando de vez em quando, né? Mas não deu a capacidade para eles executarem os sonhos deles. Somente nós conseguimos executar, fazer planos e executar os planos. E é muito bom sonhar, não é verdade? Eu falo que sonhar não paga imposto, não é? Podemos viajar, podemos fazer planos que talvez a gente não vai nem conseguir fazer, não é verdade? Eu, junto com a Eduarda, com o Bernardo, às vezes, a Eduarda é maravilhosa, ela e o Bernardo, eles sonham bastante, e parece que eles não têm noção, criança não tem muita noção ainda de valores, né? E ela olha e fala assim, papai, olha aqui esse lugar, vamos viajar para lá, vai ser bom demais, vamos fazer, e ela não sabe o valor que fica isso, né? E eu falei assim, gente, se vocês soubessem o valor que fica isso aqui, mas eu sonho junto com eles, eu deixo eles sonharem, né? E eu brinco falando assim, Dalila, a Eduardo e o Bernardo não desconfiou que eles vieram com defeito de fábrica muito grande. São filhos de 2 pobres. Né? Mas a gente sonha com eles e brinca com eles, né? Para que a gente possa também, quem sabe um dia, executar esses planos. Sonhar é muito bom, fazer planos é muito bom. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a primeira coisa que a gente deve pensar é nos nossos planos aonde Deus está. E é nesse sentido, voltado aqui para esse pequeno trecho da Bíblia, em Ageu, que nós vamos meditar sobre Deus, o primeiro em nossos planos. Se a gente for retornar e entender qual que é o pano de fundo, o que estava acontecendo naquela época onde Ageu começou o trabalho, aquele povo tinha acabado de retornar do exílio. O povo estava cativo, preso, sendo humilhado, fora de sua terra, em uma terra estranha, sendo escravo de um povo que não adora a Deus, e Deus tira esse povo do cativeiro e retorna. E quando eles retornam, eles encontram o templo destruído. E a ordem era para que o povo pudesse reconstruir o templo. Isso aconteceu por volta do ano de 538, antes de Cristo. Então, e o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, eles começaram o seu trabalho por volta de 1520, tá? Se a gente lembrar da matemática aí, né, antes de Cristo, o tempo vai contando, quanto mais próximo do zero, né, mais próximo da gente. A gente tem que lembrar disso aí. Então, na época de Ageu provavelmente, não fala muito dele, tá? Mas ele provavelmente teria em torno de 80 anos. E ele é um daqueles que viram o templo glorioso e depois foi cativo, e quando retornou, encontrou tudo destruído e foi chamado para a reconstrução, chamado para o trabalho. Isso era o que estava acontecendo. E quando Deus vai até Ageu e o chama para exortar o povo, a gente pode perceber que ele
chama o povo para fazer uma autorreflexão. Observe aqui, entre o versículo 1 e o versículo 8, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler, e conforme a gente vai lendo e vai buscando outros textos na Bíblia, a gente vai explicando, tá? Diz aqui, né, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz. Irmãos, quando a gente está conversando assim e está querendo falar algo de alguém, e assim, a gente não quer falar de forma muito explícita, né? Assim, aquela pessoa lá, já viram essa expressão? Aquele lá não é muito legal, né? Principalmente aí quando a gente quer falar assim, não, que cara lá não serve muito para esse trabalho, não, é melhor, tem uns desviozinhos aqui, mas você não quer falar o que é. Olha a expressão que Deus usa aqui. Esse povo diz. Abre no capítulo 2, continue em Ageu, vamos ler o versículo 14. Vamos entender um pouco mais do que esse povo diz. O que Deus quer dizer deste povo? No versículo 14 do capítulo 2, diz assim: então prosseguiu Ageu, assim é esse povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece é tudo imundo. Meus irmãos, Deus está falando exatamente isso aqui. Esse povo imundo, quem é esse povo para dizer que não é o tempo de voltar a reconstruir? Quem é esse povo para desobedecer às minhas ordens? Quem é esse povo? Um povo imundo, que eu resgatei, que eu tirei do cativeiro, trouxe para a terra que eu prometi, e que agora diz que não é tempo? Não é tempo de reconstruir? E ele continua, né? Dizendo, o que o povo estava falando? Acaso é tempo de habitardes vós, no capítulo 1, versículo 4, tá? Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneiladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Olha o que Deus está falando. Vocês foram retirados do lamaçal, da escravidão, da morte pelo pecado, te trouxe para um local que eu escolhi, para que você execute a minha ordem de reconstruir, de trabalhar na minha casa, de ser servo, de estar disponível. E vocês acham que não ainda é tempo? E a gente fica colocando, né, irmãos, trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente não coloca empecilhos para executar aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Não é verdade? É o trabalho, é uma visita, é o tempo. Quantas desculpas eu não dou, ou eu estou dando, para não fazer aquilo que é necessário? E o pior, às vezes a gente fica encontrando, né, subterfúgios ou até mesmo, assim, não, eu tenho razão, tentando trazer a razão. E o povo ali estava tentando exatamente trazer a razão. Por quê? Porque naquela época, tinha uma profecia que está em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 24 ao 27. Não vou ler por causa do tempo, mas
praticamente essa profecia diz que quem deveria reconstruir, trazer de volta o templo glorioso, era o próprio Messias. Então o povo fala assim, não somos nós que deveremos reconstruir. Não sou eu. Eu posso ficar tranquilo, porque não é o tempo ainda, porque o Messias não chegou. Outra desculpa que eles estavam dando, é até mesmo a parte mais teológica também, que está em Jeremias 25, 25, versículo 11, diz que o tempo de servidão não foi o suficiente, porque o povo deveria ficar 70 anos cativo, e não ficou 70 anos cativo. Não ficou o tempo suficiente. Eles deveriam ficar de 586 anos de Cristo até 516. Mas em 520, ou seja, faltava 4 anos ainda para essa profecia acontecer, e ela não ocorreu. Então isso não é comigo. Não sou eu que devo reconstruir o templo. Essa ordem, esse pedido de Deus não é para mim. Desculpas atrás de desculpas. Preocupados com o prazer em construir a vida, o lar, deixar tudo organizado. Irmãos, e eu também sou assim. Às vezes, eu quero deixar tudo redondinho. Não, agora eu posso servir a Deus. Não, agora eu posso fazer. Mas pare e pensa. Quando que nós vamos ter uma vida redondinha para servir a Deus? Se todo dia aparece algo novo para a gente executar, não é verdade? Mas Deus continua chamando, ainda em Ageu. Ele continua dizendo, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E considerar o passado, meus irmãos, quando eu paro e começo a pensar na minha vida antes da conversão, que tragédia. Como nós éramos antes de aceitar, antes da palavra fazer sentido em nosso coração e Deus nos resgatar. Já parou para pensar nisso? Como nós éramos antes de Deus nos resgatar? O tanto que isso é profundo. E ele fala, considerai o vosso passado. Olhe para trás, veja quem vocês eram. Olhe onde vocês estavam, cativos, presos, oprimidos. Agora, numa terra que eu coloquei, que eu sonhei, que eu trouxe vocês. E o meu pedido é, versículo 8, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus nos chama. Deus nos chama para uma autorreflexão. E Ele nos conduz. Vai, sobe para o monte, traz a madeira e começa a reconstruir. Porque ali eu serei glorificado. É ali que nós vamos ter uma comunhão, eu com você. Mas Deus, Ele é tão perfeito que Ele não foge das suas responsabilidades. Às vezes, por tudo aquilo que dá errado na nossa vida, a gente tenta colocar, às vezes, a culpa a Deus, não é verdade? Ah, Deus, por que eu estou passando isso? Não foi assim com Adão? Ah, foi a mulher que você me deu. Não foi assim? Tenta culpar a Deus. Mas Deus, Ele assume todas as responsabilidades de tudo o que acontece nas nossas vidas. Dias atrás,
ano passado. Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 10, não é? Dia 10. Falta 3 dias para ser exatamente o que aconteceu comigo. Eu participei de um processo seletivo para um emprego e, irmãos, era maravilhoso. Era o que eu estudei na faculdade. Gente, meus olhos brilharam quando fizeram. Falei assim, você pode chegar a trabalhar desse jeito. Irmãos, eu sonhei. Imagina numa pessoa feliz. Falei assim, nossa, se isso acontecer vai ser maravilhoso demais. E no meio do processo, eu estava também em outro processo seletivo, porque quando a gente está desempregado, a gente participa de 3, 4, 5, 7, não é verdade? O que aparecer, a gente vai olhando. Eu estava no outro processo também. Só que nesse eu falei assim, eu estava conversando com minha esposa, Dalila, essa aí não. Essa aí, nossa, eu teria que começar lá do zero. Eu estava como coordenador da faculdade, agora eu vou ter que voltar, vou ganhar muito menos. Como que eu vou fazer? Vai ser muito difícil para nós. É esse que eu quero, esse aqui não, porque é difícil. O que é que Deus foi lá e fez? Você vai começar de novo. Você vai fazer de novo. Vai começar do zero. Irmãos, no dia que essa empresa falou assim, não, você não foi selecionado. Chorei igual menino novo. Pensa num cara que chorou. Chorei, mas amarguei mesmo. Há 2 semanas atrás, essa mesma pessoa que me fez o convite retornou fazendo o convite para essa empresa que eu queria. Semana passada fui admitido. Glória a Deus por isso. Era tudo o que eu queria. Mas precisou eu ser trabalhado. Deus trabalha em nós. Deus assume as responsabilidades e cabe a nós entender que não, foi Deus. Porque, primeiro, Ele não me deixou desamparado porque eu estava empregado, certo? Segundo, esperou 1 ano para me moldar, para falar assim, cara, você não é o suficiente ainda, você precisa melhorar. E é exatamente isso que ele fala aqui a partir do versículo 9. Observe aqui. Esperastes muito. E eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, dissipei. Tiago, foi eu que não deixei você ir. Você estava esperando demais, mas não, vou te podar aqui. Sou eu que estou fazendo isso com você. Tá? E ele continua. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre pela sua própria casa. E a gente para e fala assim, meu Deus, quanto tempo que eu dediquei a outras coisas, buscando as minhas próprias, e eu deixei as coisas do Senhor para trás. Não é preciso, irmãos, ter a casa redonda, ter a vida arrumada para fazer os planos do Senhor. Porque aquilo que acontece nas nossas vidas é o próprio Deus que está fazendo. Abra suas Bíblias em Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Jó 42, se eu achar aqui agora, né? Peraí. Jó 42,
versículo 2 ao versículo 15. Depois de tudo o que aconteceu na vida de Jó, ele ter perdido todos os bens, ficado doente, tudo aconteceu errado na vida de Jó. Aí Jó diz assim, o seguinte para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu o falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha como é maravilhoso. Deus permitiu dar tudo errado na vida de Jó. Deu tudo errado. E Jó, depois que Deus restaurou, ele fala: foi o Senhor. Os teus planos não podem ser frustrados. Eu falei bobagem, falei coisas que eu não conhecia, mas agora eu posso ver. Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, né? Acontece tudo de errado, depois, nossa, Deus fez muito mais do que eu precisava. E eu, como filho birrento, estava aqui batendo o pé, chorando, lamentando. Não é verdade? Basta a gente parar um pouco e ver que é o próprio Deus. E aquele povo que estava ali, em Salmos 157, lá não tem capítulo, né? Salmos 137, do versículo 1 ao versículo 5. Olha só como é que esse povo estava arrasado, né? Em terra estranha. Salmo 137. Olha como é que esse povo estava antes de Deus tirar, né? Às margens do rio da Babilônia, nós chorávamos, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Esse povo estava extremamente amargurado, foi retornado, trazido de volta pelo Senhor dos cativos, lá para Jerusalém, para a terra que Deus prometeu. E Deus deu tudo para eles. Falou assim: olha, estou te dando de volta a vitória que vocês queriam. E a minha ordem é: reconstrói. E eles não reconheceram que eram os planos de Deus, que Deus queria que fazer aquilo, colocando desculpas. E Deus fala: olha, tudo que está acontecendo com vocês é minha responsabilidade. A gente pode até lamentar pelas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas se você ler as cartas de Pedro e Tiago, vocês vão ver que as provações que passamos, elas são didáticas. Deus não dá algo para a gente carregar além de nossas forças. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos transformar, nos apurar muito mais do que o ouro perecível, ou seja, a nossa transformação, a nossa mudança e aquilo com que Deus faz na nossa vida, Deus fala que é muito mais precioso do que o ouro. E no final, meus irmãos, já partindo aqui no versículo 12 ao versículo 15, Deus refaz a aliança com o seu povo.
um povo que foi retirado. Deus mostrou que Ele assume as responsabilidades e agora Ele refaz a sua aliança. Ele faz uma reconciliação. Aqui no versículo 13, no versículo 12, desculpem meus irmãos, na parte final aqui, mas eu vou ler ele todo. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, temer é uma palavra que Deus usa para falar do relacionamento. Temer é quando um povo, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Temer é dizer, estou tendo um relacionamento estreito, estou ouvindo a voz do Senhor, estou atento e pronto para executar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se nós estávamos antes imersos no lamaçal de pecado, através de Jesus nós fomos retirados desse lamaçal de pecados, colocados em um local de destaque, como filhos, prontos para ouvir, mas mesmo assim, a gente é um filhinho birrento, hein? Pensa nos meninos birrentos, é nós. Somos todos. Reclamando, buscando nossas próprias paixões, dando canelada uma atrás da outra. E Deus fala, olha meu irmão, meu filho, volta para cá. E quando tudo começa a dar errado, a gente começa a reclamar, Deus, por que isso está acontecendo? É porque nós não estamos tendo um relacionamento próximo de Deus. Nós não estamos atentos a ouvir a palavra de Deus e também não estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor deseja para nós. É preciso nos colocar à disposição. É preciso ter esse relacionamento. Nós fomos libertos, saímos cativos, não somos mais cativos do pecado. Se a gente peca, porque a gente é besta mesmo, né? Vai ser do povo canelada. A gente erra sabendo ainda, né? A gente não pode falar algumas coisas, né? Mas vai ser bobo, né? Lá na China. E a gente erra. E ele fala, você errou? Tá. Tudo que está acontecendo, que você fez errado, eu permiti. Sou eu que estou fazendo. Para quê? Para que você volte a ter um relacionamento próximo comigo, a ouvir a palavra e se colocar à disposição ao trabalho. Porque a nós foi dado a mensagem, a nós foi dado o privilégio de falar do Evangelho. A nós foi dado esse privilégio e às vezes a gente não executa aquilo que Deus quer. Apanelando as nossas casas, organizando as nossas vidas, deixando tudo redondo para depois falar assim, agora eu posso servir ao Senhor. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que a gente abandone o nosso lar também. Mas Ele quer que nós pensamos nos planos dEle primeiro. Será que aquele plano que eu tenho, ele é realmente o desejo do Senhor para a minha vida? Não é verdade? Nós não devemos, irmãos, para concluir, deixar que as circunstâncias das nossas vidas nos impeçam de servir a Deus, nos impeçam de chegar a ter um relacionamento próximo com Ele, em fazer aquilo que Ele deseja. Nós não devemos, deixar que a nossa vida seja guiada pelas nossas próprias paixões, e sim pelo aquilo que Deus quer em nossas vidas.
E o que a gente precisa é pedir. Ó Deus, que eu possa entender os teus planos, que eu possa ouvir a tua voz, que os meus planos sejam os teus planos, para que a gente possa ter o temor, esse relacionamento próximo, e que Deus faça sempre e refaça essa aliança conosco. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e nos permite estar aqui na tua casa, orando, te buscando, te louvando, procurando ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Mas, ó Deus, como filhos birrentos, ó Deus, a gente às vezes tampa os nossos ouvidos e não queremos escutar a tua voz. Que o Senhor nos tenha misericórdia das nossas vidas e nos faça ouvir mais a tua voz. Que possamos, além de ouvir, estar dispostos a caminhar junto com o Senhor, fazer a tua vontade. E que possamos, ó Deus, colocar os nossos planos, que sejam os teus planos em primeiro lugar, ó Pai. E que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.